Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem. A gente já vai adentrar o conteúdo, vai continuar aqui na página 105, o que a gente tinha já falado aqui sobre a Revolução Francesa e sobre o governo do Napoleão Bonaparte, né? Já que, por exemplo, se alguém te pergunta no que culminou a Revolução Francesa, você vai dizer culminou, ou seja, culminar é resultar, né? Resultado. O resultado, a culminância da Revolução Francesa foi a chegada de Napoleão Bonaparte ao poder, ou seja, da alta burguesia ao poder. Já antecipo, né, que o Napoleão ele terminou sendo traído, né, por essa burguesia que ele jurou apoiar, porque ele privilegiava muito apenas o seu clero, né, a sua família, os seus parentes, e deixou o povo, e deixou a baixa e a média burguesia de mão. Então, sem o apoio popular, né, fica a dica para os políticos hoje, sem o apoio popular ninguém vai a lugar nenhum, né? O poder vem do povo, para o povo, e só o povo é que pode, né, estar acima de tudo. Então, o Napoleão terminou sendo traído pelas suas ações, né, pela sua autocracia. O que é autocracia? Cracia vem do grego, né, e significa poder. E auto também vem do grego, significa, né, algo que eu faço, né, sozinho, algo que eu faço para mim. Então, a autocracia é o poder de um rei absoluto, de um rei que ele governa sem, né, pensar nos outros ou sem se importar com a opinião dos outros, né? Um regime totalitário. Ok, então aqui na página 105 já está mostrando, né? A gente lembra lá do que a gente já viu, que com o consulado Napoleão Bonaparte ele chega ao poder, né? Com o golpe do 18 Brumário, no mês das Brumas, mês de novembro. Ele chega lá ao poder. Então, ele chegando ao poder, ele dominou os outros povos, principalmente aqui a Westfália, que é aqui parte da Prússia, parte de Hanover. Depois ele dominou Eslovênia, Croácia, Bósnia, Sérvia e Albânia, toda essa região ali mais para o leste europeu. Foi um grande império que o Napoleão formou, né? Ele então tomou esses territórios e ele governou esses territórios, né? Seja doando o território para os seus parentes, para os seus chegados, seus amigos. Ele dominou esses territórios, né? Então foi considerado, juntou o título de imperador, né? Qual a diferença de um império para um reino? Um reino é menor, o império é maior, tá? Então aqui na página 106 já está mostrando, ó, os anexos do império, o tamanho do império do Napoleão Bonaparte. Você pode observar aí o tamanho do império do Napoleão, tá? Então, a partir de 1806, o Napoleão, com a sua autocracia, se achando o bambambam da parada, se achando o grande Deus Supremo Todo-Poderoso, né? Ele decreta lá o chamado bloqueio continental. Por que, Benerval, que o Napoleão decretou o bloqueio continental? Ele decretou esse bloqueio continental porque o principal inimigo dele, e essa rivalidade ela durou até a Segunda Guerra Mundial. Muitas coisas que a gente vê aqui, a gente entende um pouco do contexto da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, tá? Então fica atento, aprenda logo, porque quando a gente estiver estudando sobre isso, você já vai estar lá expert. Então, o bloqueio continental, ele foi decretado para a França, né? A França decretou a Inglaterra, né? Ou seja, o Napoleão decretou que ninguém podia comercializar com a Inglaterra. Quem comercializasse com a Inglaterra, o Napoleão Bonaparte ele iria destruir, invadir e dominar.
Qualquer povo que comercializasse com a Inglaterra seria dominado, tá, pelos franceses. O triste fim, o triste começo do fim do Napoleão Bonaparte, tá, foi essa arrogância, né? Em contraposição a isso, em 1807, a Inglaterra decretou o bloqueio marítimo. Por quê? Para quem não sabe, a Inglaterra ela é uma península, né? É um grande braço de terra cercado lá por água de mares e oceanos. Não é uma ilha, porque não é pequeno, tá? A península é um grande território, tá? Então a Inglaterra é um grande território, uma enorme, vamos chamar de ilha, mas não é uma ilha para não confundir a cabeça de vocês. Não é uma ilha, é um grande pedaço de terra cercado por águas de mares e oceanos. Então a Inglaterra ela era chamada a rainha dos mares. Ela tinha a marinha mais poderosa do mundo até o século XIX, até o século XX, até metade do século XX. A Inglaterra tinha a marinha mais poderosa do mundo. Então ela determinou, se você comercializar com a França e o seu navio passar aqui próximo da gente, nós vamos tomar a marinha aqui, a marinha britânica, a marinha inglesa vai tomar o seu navio. Então ficou nessa guerra, né, comercial. E aí, quem resolve furar o bloqueio? Resolve furar o bloqueio aqui em 1807. Aliás, perdão, em 1807 resolveu furar o bloqueio a Rússia, né? A Rússia resolveu furar esse bloqueio e comercializar com a Inglaterra, acompanhado a Rússia, Portugal, nossa querida Portugal, nosso querido colonizador. Ele também acompanhou, né, a Rússia e resolveu furar o bloqueio continental do Napoleão Bonaparte e comercializar com a Inglaterra. Então, como prometido, o autocrata, o grande ditador Napoleão Bonaparte, ele invadiu tanto Portugal, decretando aí, estabelecendo assim a fuga da família real imperial portuguesa para o Brasil. Então, Napoleão Bonaparte nos ajudou muito. Obrigado, Napoleão Bonaparte, nunca critiquei. Ele nos ajudou muito porque em 1808, com a chegada da família real portuguesa e o seu séquito é aquele que acompanha o rei por necessidade ou por obrigação. Chegou aqui, né, pouca gente, um séquitozinho assim, um séquito de 15 mil pessoas, dentre ele artistas, a própria família real, né, a nobreza e tal. Chegaram aqui 15 mil pessoas, trazendo lá, rasparam o cofre de Portugal, trouxeram dinheiro para o Brasil. Isso ajudou a gente bastante, modernizaram um pouco o Brasil, melhoraram um pouco o Brasil, abriram o Brasil para fazer comércio com a Inglaterra, que o Brasil, só, pelo pacto colonial, só podia comercializar com Portugal. Quando a família real portuguesa chega em 1808, ela abre o comércio com a Inglaterra, então melhorou um pouco para nós, né? Já estava começando a pressão da Inglaterra para abolir a escravidão no Brasil, enfim. Então, ok. O bonitão do Napoleão Bonaparte, em 1808, vai lá. Rússia, você furou meu bloqueio continental, então vou te invadir, vou lá tocar o terror. E só que a Rússia tem mais de 14 milhões de quilômetros quadrados, né? É o maior país, tamanho continental do mundo, né? O maior país do mundo em extensão territorial. Então, ela se aproveitou desse tamanho, dessa grandeza territorial e ela utilizou a tática também da terra arrasada, destruía tudo que o exército do Bonaparte, exército francês, pudesse comer. Nas lavouras, na agricultura, destruíram tudo para que eles não pudessem comer. Eles até chegaram à capital Moscou, mas por causa do frio muito grande, do frio intenso, eles não resistiram, né? Não estavam com roupa, não estavam preparados para o inverno
russo, né, onde tem temperaturas aí abaixo dos 40 graus em alguns lugares da Rússia. Ok, então, de acordo com o livro, tem livros que falam que o Napoleão Bonaparte chegou com 1 milhão de soldados lá e saiu com 10 mil. Esse livro de vocês fala que ele chegou com 600 mil, aliás, 600 mil e chegou com 100 mil homens. Enfim, o que importa é saber que o Napoleão Bonaparte chegou lá, o dono da toda, e saiu como um cachorrinho abanando o rabo, porque voltou com 10% dos seus soldados. Isso já foi aqui o fim do Império Napoleônico, né? A derrota para a Rússia já começou a ser o começo do fim do Napoleão. Mas isso não só resultou o fim do Napoleão. Aqui na página 108 está todos os pontos que decretaram esse fim do Império Napoleônico, como a alta nos preços das coisas, a falta de apoio do povo, porque o povo não aguentava mais. O povo botou a burguesia no poder, esperando que a burguesia resolvesse seus problemas, né? Lembra o terceiro estado, né? Esperando que a burguesia resolvesse seus problemas, não resolveram. Aumentaram o preço do pão, aumentaram o preço das coisas, então aumentou os gastos com o exército, porque o exército não é barato, né? Enfim, esse foi o começo aí do fim do Napoleão Bonaparte, tá? Então ele foi enfraquecido interno, ele foi explorado por uma aliança formada pelo que queria seus territórios de volta, né? Suécia, Áustria, Rússia e Prússia. E a líder do bambambam todo, lógico, é a arqui-inimiga Inglaterra, né? Através da Batalha de Leipzig, derrotaram a França em 1813. Contribuiu mais ainda para a derrocada de Napoleão Bonaparte, essa derrota na Batalha de Leipzig em 1813, na cidade de Leipzig. Tá? Aí foi decaindo, né? Até que em 1814, no Tratado de Fontainebleau, nesse Tratado de Fontainebleau, o Napoleão foi tirado do cargo, né, e foi exilado, expulso para a ilha de Elba, lá na França, né? Ficaria, ainda foram bonzinhos com ele. Você vai sair do poder, você vai ficar governando na ilha de Elba, tá? Contudo, ele tinha fome pelo poder, ele reuniu uns revoltados na ilha de Elba e tentou tomar o poder de novo, tá? Ele conseguiu tomar o poder de novo e esse governo provisório foi chamado de governo de 100 dias. Depois, de novo, Áustria, Prússia, Rússia, Suécia e Inglaterra formaram de novo o exército da chamada futuramente chamado Congresso de Viena, tá? Congresso de Viena. E aí derrotaram ele definitivamente na Batalha de Waterloo, em 1815. Então a Batalha de Waterloo foi a batalha que derrotou definitivamente o Napoleão Bonaparte. Ele foi exilado de novo agora na ilha de Santa Helena, onde ele morreu em 1821. Tá? Então o Congresso de Viena foi essa reunião desses países, né? Áustria, Prússia, Rússia, a Inglaterra, a Suécia, que desejavam o quê, professor? Eles desejavam manter os regimes absolutistas, regimes que os reis tinham todo o poder em suas mãos, né? Que o Napoleão não queria, porque ele era um imperador burguês. Então eles queriam restaurar o poder da nobreza, né? Então esse Congresso de Viena, ele vai influenciar aí até na primeira Guerra Mundial, tá? E essa Santa Aliança é a reunião da Rússia, Prússia e Áustria, tá? A Santa Aliança. Eles faziam uma espécie de bloco, né, econômico, para se proteger militarmente, para proteger os seus impérios, seus reinos. Ok, fica aí para vocês a atividade da página 111 até a página 117, tá? Tudo de bom, fiquem com Deus.